Bom, olá você que está aqui comigo agora estudando a Cabalá judaica, a diferença entre a Cabalá e os textos judaicos antigos. Nós falamos na primeira aula aqui então sobre Cabalá judaica, né? Falamos sobre a introdução da língua, do alfabeto, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consoantes e vamos juntar elas junto com as vogais hebraicas. Vamos conhecer cada som de cada uma delas, quem representa o que e quem faz o que. Tá bom? Então fica comigo que depois então da vinheta nós voltaremos à sala de aula. Bom, então voltamos aqui agora e vamos então às consoantes. No capítulo anterior vimos que o alfabeto hebraico possui 22 letras, todas consoantes. Este alfabeto é baseado nos modelos fenícios e aramaico, que também possuem 22 consoantes. Os sinais vocálicos ou pontos vocálicos inventados pelos maçoretas não fazem parte do alfabeto hebraico e são estudados à parte mesmo na Cabalá, que é a tradição esotérica hebreia iniciada com Moisés. Tá? Não se dá maior importância aos pontos vocálicos. São as feitas operações cabalísticas. São os cálculos numéricos místicos com as 22 consoantes, como veremos no avançar desse curso aqui. Ok? A questão da transliteração. Transliterar é representar em sinais ou letras do alfabeto hebraico os caracteres não latinos de outros alfabetos. No caso em questão, é representar em letras latinas que usamos em português os caracteres consonantais e os sinais vocálicos do hebraico. Podemos encontrar nos livros sobre Cabala e nas gramáticas hebraicas vários sistemas diferentes de transliteração, o que pode realmente confundir os iniciantes. Na verdade, a maior parte dessas transliterações é baseada no alfabeto inglês ou no alemão. Para minimizar o problema, utilizaremos nessa obra uma transliteração adequada aos estudantes da língua portuguesa, o que facilitará muito as coisas com modificações quando nosso alfabeto não for o suficiente para demonstrar determinadas particularidades do som hebraico. Observe bem a palavra hebraica abaixo, ave. Ok? É ave porque nós temos o kamatz aqui, esse camarada é chamado kamatz, e esse aqui é um V. Então lemos ave. Essa palavra pode ser tecnicamente transliterada como ABH. Simplificando, ela é lida como ave e significa pai, mestre, antepassado, ancião. O V no final ele é mudo. Por que ele é mudo? Porque você tem consoante, vogal, consoante e não tem mais nada aqui. Ok? E não deve ser lido como geralmente fazemos em português, ou seja, como se fosse avé, avé. Segundo a Cabalá, este V tinha antes dos tempos exílicos o som de B aspirado, mas agora soa como um simples B. E a palavra é lida da direita para a esquerda, lê daqui para cá. O primeiro sinal é, portanto, uma consoante, tá? Só que ela perdeu o seu som ali. O segundo que está abaixo dela é o kamatz. E o terceiro é a consoante vav. Ok? A letra Aleph é a primeira consoante do alfabeto hebraico, se chama-se Aleph. Você encontrará livros, websites que transliteram o nome da letra como Aleph, sem problemas em inglês e um alemão PH, com um som de F. Ainda é utilizado. Em português não se usa mais PH, apenas F, que o som é o mesmo. Então antigamente se escrevia farmácia com PH, e hoje nós adotamos a letra F. E a forma simplificada dessa letra, que você pode desenhar várias vezes em um papel, valendo como exercício inicial, é essa caligrafia aqui. Tá? Essa aqui é a forma padronizada que está no computador, que foi estabelecida como um padrão. Essa aqui é manuscrita, essa aqui você escreve na mão. Então observe que ela não é muito igual a essa daqui. Claro que você está escrevendo na mão, então você não tem condição de fazer a mesma letra, tá? Com o mesmo desenho anterior, ok?
Mas desde que você entenda ela que aquela letra é a letra X ou a letra A, não tem problema. Esta letra, sendo a consoante muda, não é representada por nenhuma letra latina, mas apenas convencionalmente uma vírgula subscrita, tipo um apóstrofo. E dependendo do ponto vocálico que esteja unindo a esta consoante, ela poderá ser lida como A, E, I, O ou U, tá bom? Então, no caso da palavra acima, a letra Aleph tem o som de um A, longo que representamos como AN, para diferenciar do A curto representado como A ou A, tá? Portanto, recapitulando, a letra ela é Aleph. Você tem a forma impressa aqui e você tem a forma simplificada ou manuscrita, que a transliteração dela é um apóstrofo, ok? Agora observe a seguinte palavra abaixo: consoante, vogal, consoante. Esta palavra pode ser transliterada como ben. Simplificando, ela é lida como ben, significa filho. Em aramaico se diz bar, tá? O nun, o n final deve ser lido como n mudo, tá? bn. Então não como no português ben ou bem, mas como o n da primeira sílaba, como ponto, ou o n em inglês alone, tá? Alone. Então é ben, não é bem, é bem para dentro, tá ok? Bem para dentro. O sinal beit, tá? É a segunda consoante do hebraico, que se chama bet. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo bet, beit ou beite. Contudo, a pronúncia correta é bet, com o T final sendo aspirado, ok? A forma simplificada dessa letra que você pode treinar é essa daqui, tá? O valor fonético desta letra é B ou V, dependendo da posição da palavra. Se está no início, seu valor é B. Se está no meio ou no final, seu valor geralmente é V, com algumas exceções que veremos em outros capítulos. Então, recapitulando, as letras Aleph e Beit, você já tem duas consoantes. O Aleph é a forma impressa, simplificada, tem a transliteração. O Beit, impressa aqui, forma simplificada, ele correspondente à letra B ou à letra V, ok? Agora observe a terceira palavra abaixo, gan. Gan quer dizer jardim, tá? Esta palavra pode ser transliterada como gan. Simplificando, ela é lida como gan e significa jardim. O N final deve ser lido como um N mudo, não como em português ben, o bei, mas como N da primeira sílaba de ponto ou N, ou do inglês alone, ok? O mesmo de cima de ben. Agora aqui você tem gan. O sinal do gama é a terceira consoante do hebraico e se chama gimel ou gimel. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo gimel ou gimel. Contudo, a pronúncia correta é gimel, com o G duro, como na palavra gato. E a forma simplificada dessa letra que você pode treinar é essa forma aqui, tá bom? O valor fonético dessa letra é G ou GH, dependendo da posição da palavra. Se ela está no início, seu valor é G, duro como gato. Se está no meio ou no fim, seu valor geralmente é GH, como G aspirado, tá? Com algumas exceções que veremos em outro capítulo. Então, recapitulando as letras Aleph, Bet e Gimel, tá? Você tem as formas aqui simplificadas e você tem as formas de transliteração e as formas impressas, tá? Você já percebeu que os nomes das três primeiras consoantes hebraicas são muito semelhantes nos nomes das três primeiras letras do alfabeto grego? Aleph, Bet e Gimel. As três letras alfa, beta e gama. Agora observe a palavra abaixo, dabar ou davá. Em aramaico se diz davá, tá bom? Bem para dentro. E no hebraico nós chamamos de davá. Essa palavra pode ser transliterada como dabar. Simplificado, ela lida como davá e significa palavra. O BH tem um som de V, puro pelo menos desde a Idade Média, mas deve ter tido uma pronúncia aspirada, o que é confirmada pela Cabala. O Dalet é a quarta consoante do hebraico e se chama Dalet. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Dalet.
Contudo, a pronúncia correta é Dalet. A forma simplificada desta letra que você pode treinar é essa que você está vendo aí, tá bom? Então, o valor numérico desta letra é D ou DH, dependendo da posição da palavra. Se está no início, seu valor é D, duro como enfada. Se está no meio ou no fim, seu valor geralmente é DH, um D aspirado, com algumas exceções que veremos em outros capítulos. Então, recapitulando, você já tem 4 letrinhas aí: Aleph, Bet e Gimel e Dalet. Tá bom? Tem as formas impressas, simplificadas e a transliteração de cada uma delas aí. Ok? Agora vamos para uma curiosidade. Observe a diferença entre a forma das 4 primeiras consoantes hebraicas e a sua forma mais antiga do alfabeto fenício. Então nós temos aqui o Aleph comparado com o Aleph. Se você virar ele ao contrário, assim, colocar ele em pé, é o mesmo a letra A do nosso português. Aqui você tem um Beit, o Beit aqui, ó, o Gimel, ó, o Gimel aqui, e o Dalet aqui mais fechado. Esse aqui parece mais com o D do grego aqui. E as formas fenícias lembram também as formas gregas, que se originam-se do alfabeto fenício, segundo os arqueólogos. Tá bom? Agora observe a 5ª letra abaixo. Har. Esta palavra pode ser transliterada como Har. Simplificando, ela é lida como Har e significa monte, montanha. O R tem um som de R no português, como carta, e não como de carro. Tá ok? O sinal Re é a 5ª consoante do hebraico e se chama Re. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Rei, como do inglês. Contudo, a pronúncia correta é Re. A forma simplificada dessa letra que você pode treinar é essa exatamente aí. E o seu valor numérico desta letra é um H levemente aspirado. Contudo, atualmente, mesmo essa aspiração leve se perdeu e a letra se tornou um H mudo. Só tem um som de H pronunciado em exceções que veremos mais adiante ali. Ok? Agora observamos a 6ª letra abaixo, que é o Vav, ou Uau, como no aramaico. Esta palavra pode ser transliterada como Vav. Simplificando, ela é lida como Vav e significa colchete, gancho, prego. O V final deve ser duro e não como Vavé. O sinal Vav é a 6ª consoante do alfabeto hebraico e se chama Vav. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Uau, Vô ou Uau. Contudo, a pronúncia correta é Vav. A forma simplificada dessa letra que você pode treinar é exatamente essa daí. E o seu valor numérico é a letra V ou o W, como Wellington, Washington, ok? E aqui você tem as formas impressa, a simplificada e a transliteração de cada uma delas, como se escreve, ok? Agora observe essa palavra hebraica aqui embaixo, Zahav, né? Quer dizer ouro. Esta palavra pode ser transliterada como Zahav. Simplificando, ela é lida como Zaaf e significa ouro. O V final deve ser duro e não como Vavê. O sinal Zain é a 7ª consoante do hebraico, se chama Zain. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Zain. Contudo, a pronúncia correta é Zain. A forma simplificada dessa letra que você pode treinar é essa daqui. E o valor fonético dessa letra é muito semelhante à letra Z. E nunca tem um som de S como o nosso Z, tá bom? Como em sexo. Aqui nós temos agora a palavra Hag, tá? Esta palavra pode ser transliterada como Hag. Simplificando, ela é lida como Hag e significa festa. O G final deve ser duro e não como Hagê. Ok? Então o sinal Re é a 8ª consoante do hebraico e se chama Het. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Het, Reit ou Reite. Contudo, a pronúncia correta é Het. A forma simplificada desta letra que você pode treinar é exatamente essa daí. E o seu valor numérico, o fonético, é como se fosse o H fortemente pronunciado. Soa-se como o CH do alemão, em burro, tá? Esse R bem aspirado ali, tá bom? Aqui a mesma coisa, impressa, simplificada,
e a transliteração de cada uma delas, ok? Aqui nós temos a palavra agora tove, tá bom? Essa palavra, ela pode ser transliterada como tobe, simplificando, ela é lida como tove, e significa bom. O V final deve ser duro e não como tove. O teta, ou tet, o sinal é a nona consoante do hebraico que se chama tet. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo tet, teit, teit. Isso depende muito da influência de determinada etnia judaica, sefardita, arquenazita, sabra. Sobre a pronúncia original das letras hebraicas, contudo, a pronúncia correta é tet. E a forma simplificada dessa letra que você pode treinar é exatamente essa daí. O valor fonético dessa letra é o T, um T fortemente pronunciado, e é um som tipicamente semítico sem equivalente em português, ok? Agora, observe a 10ª palavra abaixo, Iad, tá bom? Essa palavra pode ser transliterada como Iad, simplificando, ela é lida como Iad, e significa mão. O D final deve ser duro e não como Iad. O Iod é a 10ª consoante do hebraico e se chama Iud. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Iodé, Iud, pronunciada no hebraico moderno. Contudo, a pronúncia correta é Iud. E você pode estudar ela ou simplificar dessa forma aí, tá bom? E o valor fonético dessa letra é como se fosse o Y, tá? Uma semivogal. Recapitulando, nós temos Aleph, Bet, Gim, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet e Iod. Temos a forma escrita e a transliteração de cada uma delas. Agora observe a 11ª letra abaixo, tá? Kohen. Esta palavra pode ser transliterada como Kohen, significando, ela é lida como Cohen, e significa sacerdote. Cohen, porque na verdade o rei aqui ele é mudo, tá ok? E o sinal, no caso ali do Kaf ali, é a 11ª consoante do hebraico e se chama Kaf. Podemos encontrar em outras fontes seu nome como sendo Kaf, Kaf com C ou com K, contudo a pronúncia correta é Kaf. A forma simplificada dessa letra que você pode treinar é exatamente essa daqui, e o valor fonético dessa letra é o K, como de que bom, tá? E quando no início de palavra, ou como CH aspirada, quando no meio ou no fim de uma palavra, com exceções. Então, no começo ela tem um som como K, e no meio ou no fim de uma palavra ela tem um som como um R, como carro, carroça, entendeu? Então, recapitulando, as primeiras 11 letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Re, Tet, Yod, Kaf, a mesma coisa que você vê aqui, eu já falei anteriormente, tá bom? No próximo capítulo estudaremos as primeiras vogais hebraicas, mais especificamente chamadas pontos vocálicos ou pontos maçoréticos. Estude essas consoantes vistas até aqui, treine a caligrafia delas e dê preferência em um caderno destinado só para essa tarefa e decore seus nomes e pronúncias. Existem ainda mais letras ainda que nós vamos colocar, mas eu quero que você treine bastante essa forma fonética aqui, para depois então nós darmos seguimento à terceira aula aí, tá bom? Então espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento aqui da aula, e se você gostou aí, faz o seu comentário, faça a sua crítica, tá bom? Deixa aí resumido qualquer dúvida que você tenha, que assim que possível eu entrarei em contato com você através do chat. Quer esse material para você? Coloque aqui também, peça que eu mandarei para você sem nenhum custo adicional, tá bom? Espero que você tenha gostado aí e nos vemos então numa próxima aula.